Você acredita que escolhe o que come, o que compra, o que vota, com quem passa o tempo e o que considera importante. E em um sentido formal, você escolhe, ninguém está fisicamente forçando sua mão. Mas a psicologia cognitiva, a economia comportamental e a neurociência das últimas 5 décadas construíram um caso sólido e perturbador de que a liberdade que experimentamos nas nossas escolhas é sistematicamente menor do que acreditamos. Os fatores que mais influenciam nossas decisões são precisamente aqueles que menos percebemos operando. E essa invisibilidade não é acidental, ela é estrutural. O ambiente no qual as escolhas são feitas foi projetado, conscientemente ou não, para produzir resultados específicos. E na maioria das vezes, você está dentro desse ambiente sem ter percebido que entrou nele. O conceito de arquitetura de escolha foi desenvolvido pelo economista comportamental Richard Taylor e pelo jurista Cass Sunstein em seu trabalho sobre nudge. A ideia de que o design do ambiente no qual as escolhas são feitas influencia sistematicamente quais escolhas são feitas, independentemente das preferências declaradas das pessoas. A forma como as opções são apresentadas, a ordem em que aparecem, o que é definido como padrão, o que requer esforço ativo para ser alterado, o que está na altura dos olhos e o que está fora do alcance imediato, todos esses elementos moldam as decisões de forma previsível e mensurável, sem que nenhuma restrição formal seja imposta e sem que nenhuma preferência seja violada abertamente. A arquitetura de escolha não proíbe nada, ela apenas torna algumas coisas mais fáceis e outras mais difíceis. E esse diferencial de facilidade é suficiente para alterar o comportamento de populações inteiras. Em um dos experimentos mais citados sobre arquitetura de escolha, pesquisadores alteraram a disposição dos alimentos em uma cantina escolar sem mudar nenhuma opção disponível, apenas reposicionando quais itens ficavam no início da fila e quais ficavam no final, quais estavam na altura dos olhos e quais estavam mais baixos, quais eram apresentados primeiro e quais exigiam que a pessoa se movesse ativamente para encontrá-los. O consumo dos alimentos reposicionados para posições mais acessíveis e visíveis aumentou de forma significativa e consistente. Nenhuma criança foi instruída a comer diferente, nenhuma opção foi removida, nenhum incentivo financeiro foi criado. Apenas o design físico do ambiente foi alterado, e o comportamento nutricional de centenas de pessoas mudou de forma previsível, repetível e independente das preferências que cada uma delas declararia se perguntada diretamente. O viés do status quo, a tendência documentada de preferir o estado atual das coisas simplesmente por ser o estado atual, independentemente de suas características objetivas, é um dos mecanismos mais poderosos que a arquitetura de escolha explora. Ele explica por que a maioria das pessoas nunca altera as configurações padrão de seus dispositivos eletrônicos, por que planos de previdência não são ajustados, mesmo quando deixam de ser adequados, e por que contratos de serviço são renovados automaticamente sem revisão. Estudos sobre doação de órgãos em diferentes países europeus demonstraram que países com sistema de opt-out, onde todos são doadores por padrão e precisam agir ativamente para não ser, têm taxas de doação dramaticamente maiores do que países com sistema de opt-in, onde ninguém é doador por padrão e precisa agir ativamente para ser. As populações têm valores semelhantes, a diferença é inteiramente produzida pelo que é definido como padrão. O efeito de enquadramento, documentado por Daniel Kahneman e Amos Tversky em sua teoria do prospecto, demonstra que a forma como uma informação é apresentada altera sistematicamente as decisões que as pessoas tomam, mesmo quando o conteúdo informacional é objetivamente idêntico. Em experimentos clássicos, participantes apresentados com uma intervenção médica descrita como tendo 90% de taxa de sobrevivência tomavam decisões consistentemente diferentes de participantes apresentados com a mesma intervenção descrita como tendo 10% de taxa de mortalidade. Mesmos números, mesma realidade clínica, decisões diferentes, produzidas exclusivamente pelo enquadramento. Esse efeito não desaparece quando as pessoas são informadas que os números são equivalentes. Ele persiste mesmo após a consciência do mecanismo, o que o torna especialmente relevante para contextos onde informação é apresentada com intenção de influenciar.
A sobrecarga de escolha contradiz uma das intuições mais enraizadas sobre liberdade, a de que mais opções sempre produzem mais satisfação e melhores decisões. O psicólogo Barry Schwartz documentou em seu trabalho sobre o paradoxo da escolha que, a partir de um certo limiar, o aumento do número de opções disponíveis reduz a satisfação com a escolha feita, aumenta a probabilidade de arrependimento retrospectivo e frequentemente leva à paralisia decisória, a incapacidade de escolher qualquer coisa diante de alternativas excessivas. O mercado de fundos de previdência demonstrou esse padrão com precisão. Empresas que ofereciam mais opções de fundos aos funcionários tinham taxas de adesão ao plano consistentemente menores do que empresas com menos opções. A abundância de escolha não produzia mais participação, produzia abandono da escolha inteira. O efeito de enquadramento demonstra que a forma como uma informação é apresentada altera sistematicamente as decisões que as pessoas tomam, mesmo quando o conteúdo informacional é objetivamente idêntico. Em experimentos clássicos, participantes apresentados com uma intervenção médica descrita como tendo 90% de taxa de sobrevivência tomavam decisões consistentemente diferentes de participantes apresentados com a mesma intervenção descrita como tendo 10% de taxa de mortalidade. Mesmos números, mesma realidade clínica, decisões diferentes, produzidas exclusivamente pelo enquadramento. Esse efeito não desaparece quando as pessoas são informadas que os números são equivalentes. Ele persiste mesmo após a consciência do mecanismo, o que o torna especialmente relevante para contextos onde informação é apresentada com intenção de influenciar. A sobrecarga de escolha contradiz uma das intuições mais enraizadas sobre liberdade, a de que mais opções sempre produzem mais satisfação e melhores decisões. O psicólogo Barry Schwartz documentou em seu trabalho sobre o paradoxo da escolha que, a partir de um certo limiar, o aumento do número de opções disponíveis reduz a satisfação com a escolha feita, aumenta a probabilidade de arrependimento retrospectivo e frequentemente leva à paralisia decisória, a incapacidade de escolher qualquer coisa diante de alternativas excessivas. O mercado de fundos de previdência demonstrou esse padrão com precisão. Empresas que ofereciam mais opções de fundos aos funcionários tinham taxas de adesão ao plano consistentemente menores do que empresas com menos opções. A abundância de escolha não produzia mais participação, produzia abandono da escolha inteira. O efeito de posição serial, a tendência de lembrar e preferir itens que aparecem no início ou no final de uma sequência, em detrimento dos que aparecem no meio, tem implicações documentadas que se estendem de listas de compras até resultados eleitorais. Estudos sobre a ordem dos nomes em cédulas eleitorais de múltiplos países e contextos demonstraram que candidatos listados primeiro recebem consistentemente mais votos do que candidatos com perfis e qualificações similares listados em posições intermediárias, efeito que persiste mesmo em eleições com candidatos amplamente conhecidos pelo eleitorado. A posição na lista, e não as qualificações ou histórico do candidato, influencia sistematicamente o resultado. Em eleições onde a diferença entre candidatos é pequena, esse efeito pode ser determinante e é inteiramente produto da ordem de apresentação. A influência social normativa, a tendência de usar o comportamento de outros como referência para o próprio comportamento, especialmente em situações de incerteza ou baixo engajamento, é talvez o fator menos visível e mais pervasivo na determinação de escolhas cotidianas. Estudos sobre consumo de energia residencial demonstraram que informar residências sobre o consumo médio de seus vizinhos reduzia o consumo das residências acima da média de forma significativa e sustentada, sem nenhuma instrução explícita, incentivo financeiro, penalidade ou restrição de qualquer tipo. A simples informação de que outros se comportavam de forma diferente foi suficiente para alterar o comportamento. Estudos de replicação demonstraram que o efeito era mais forte quando a informação incluía uma indicação de aprovação social do comportamento mais econômico, chamando que a norma e sua valência emocional operam em conjunto. O momento em que a escolha é feita influencia sistematicamente seu conteúdo, de forma independente das preferências, valores e critérios que a pessoa aplicaria se questionada em condições neutras.
O estudo mais citado sobre esse fenômeno analisou decisões de juízes em audiências de liberdade provisória ao longo de dias inteiros de trabalho. A taxa de concessão de liberdade era significativamente maior logo após as refeições do que imediatamente antes delas, e esse padrão se repetia de forma consistente no início e no meio do dia, declinando progressivamente até cada pausa. O estado fisiológico do tomador de decisão, sua fadiga cognitiva acumulada, seu nível de glicose disponível, sua disposição em dado momento específico, influenciava sistematicamente decisões com consequências reais e duradouras para outras pessoas. Decisões que deveriam ser baseadas exclusivamente em critérios legais objetivos. A fadiga decisória, a deterioração documentada e mensurável da qualidade das decisões após um número prolongado de escolhas sequenciais é o mecanismo subjacente ao padrão dos juízes e a muitos outros padrões de degradação da qualidade decisória ao longo